Nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyo. Olá, boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom irmão, está no ar falando segundo as Escrituras. E hoje o tema é muito importante e incrível, o que você vai conhecer a partir de agora. O tema de hoje é sobre as verdadeiras profetisas do Senhor. As verdadeiras mulheres que pregavam com grandes verdades, mulheres que faziam somente o que Deus mandava. Você vai conhecer a partir de agora, irmãos, as verdadeiras mulheres do Senhor profetizam. Muitos nós vimos aí, todo mundo viu, mulheres profetizando para o Brasil, que aconteceria isto no Brasil. Também havia profetas do Senhor, havia pessoas do Senhor falando que isso aconteceria no Brasil. Só que do lado de cá havia as falsas profetisas, os falsos pastores, os pastores da teologia, muitos deles, e também os cristãos, dizendo que não aconteceria nada no Brasil, falando ao contrário aos profetas, às profetisas do Senhor verdadeira. Tinha também até criança também falando ao contrário a outra criança do Senhor. Irmão, quem estava com a verdade? Quem era que estava com a verdade? Era aqueles que estavam falando que isso ia acontecer no Brasil? Ou era Camila Barro, a falsa profetisa Camila Barro, os pastores da teologia, os que estavam defendendo o rei que eles elegeram? Quem estava certo? Na verdade, irmão, quem estava certo foram o do outro lado, os que profetizaram contra o Brasil e ao mundo todo, claro. Eles profetizaram para o mundo todo também. Veja quem está com a verdade. São aqueles que profetizaram que isto de ruim iria, que veria o mal sobre o Brasil e sobre outros lugares, claro. Então, o que significa que Camila Barro é uma falsa profetisa. Ela profetizou, mas não se cumpriu para o Brasil. Os pastores da teologia falaram, mas não se cumpriu. Então a Bíblia diz que são falsos pastores, são falsas igrejas. Profetizaram mentira. É incrível, é incrível. As profecias verdadeiras do Senhor e as profetisas mulheres do Senhor quando profetizou sobre o mal que viria ao Brasil. Então os pastores começavam a ensinar as ovelhas, chamar os do lado de lá, que eram pessoas invejosas, pessoas que queriam o mal para as pessoas, que queriam o mal para o Brasil, que queriam o mal para o Bolsonaro. Mas eles perderam a batalha. Suas profecias falharam. Foram tudo mentira e engano. É incrível quando Deus traz o seu juízo, Ele envergonha esses pastores da teologia e as falsas profetisas. Camila Barro, ela publicou isso que eu vi, falando coisas boas do Brasil, que nada vai acontecer, mas perdeu a batalha. Ela mentiu, tanto ela, a profetisa, a falsa profetisa Camila Barro e os pastores da teologia mentiram para todos. E todos viram o mal que veio para o Brasil, coronavírus. O mal está se multiplicando na terra, no Brasil, está se multiplicando. Então vamos aqui, irmão, conhecer a verdadeira profetisa do Senhor, que imitava os profetas do Senhor. Será que a verdadeira profetisa, que as verdadeiras mulheres do Senhor, são aquelas que falam de paz, que falam mais de família, de pobre, que falam mais de si mesmo, só de coisas boas?
Será que essas são as mulheres de Deus? Claro que não, irmão. Não são mulheres de Deus. Não são profetisas de Deus e não são profetas do Senhor. Não são pastores líderes. Não são pastores do Senhor. Todos esses que falam de coisas boas, só de paz. Que falam só de família, de criatura. Não são povo de Deus. São casa rebelde. E isto eu vou provar por meio das Escrituras. Como eu tenho provado naquele vídeo da igreja Tô no Manto. Lá eu mostro capítulo e versículo. A prova está lá, que vocês já viram. E vou aqui trazer mais provas, tá? Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis 22. Vamos começar aqui. Tá, irmão? Que os irmãos leiam aqui no versículo 11 todinho, tá, irmão? Eu vou aqui pular para minha memória do telefone render, tá? Olha só, irmão. Aqui o título diz assim, o título. Josias manda consultar a profetisa Uda. Então vamos aqui, irmão, para o versículo 14, tá? Olha só. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaia foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Kiva, filho de Arás, e Ilha falaram. Ela habita na cidade baixa de Jerusalém. Ela, Ilha, disse, assim diz o Senhor. Então a profetisa do Senhor falou isto. Assim diz o Senhor. O Deus de Israel, dizem aos homens que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor. Mais uma vez ela diz, assim diz o Senhor. Eis que trarei mares sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Irmão, é incrível. Irmão, é incrível. Glória a Deus. Por isso que Jesus mandou vocês examinar as Escrituras. Irmão, é incrível. Então esses homens foram consultar a profetisa do Senhor. E essa profetisa do Senhor disse, assim diz o Senhor. Diga àqueles homens que virão mal sobre essa cidade, como está escrito no livro da lei. Então você veja aí, irmão, que incrível. Então essa profetisa, ela estava pregando igual aos profetas do Senhor. Ela estava programando o mal que Deus revelou para ela, essa profecia, para ela dizer essa profecia para estes homens, que viria o mal naquela cidade, da qual diz o livro da lei. Então veja aí, irmão. Então nós vamos aqui prestar atenção numa coisa, irmão. Então muitos pastores da teologia, cristão também, que aqui segue os líderes, a falsa profetisa Camila Barro e outras falsas profetisas, claro. Então eles diziam que nenhum mal viria ao Brasil. Começava a dizer coisas boas. Só que na lei do Senhor, no livro da lei do Senhor, que é este livro aqui que nós carregamos, a Bíblia, já estava a profecia já estava aqui, que haveria mal nesse fim dos tempos, que no fim do tempo haveria mal no quatro cantos da terra. O mal teria que vir nos quatro cantos da terra. Mas você veja que esses pastores, eles escondem a verdade. Eles esconderam a verdade. Eles sabem da verdade, mas eles não falam. Assim como diz a Escritura. Então essas mulheres falsas profetisas diziam, assim diz o Senhor, nenhum mal virá sobre nós, sobre o Brasil. E todos os pastores diziam, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. Sem o Senhor ter dito nada. Porque está na Bíblia, na lei, que isso teria que acontecer para que o povo veja os sinais, que as pragas, as doenças
para que Deus falou para o povo de Israel que isto seria um sinal em geração, as pragas, as doenças, para que o povo tema a Deus. E temer a Deus é guardar a lei, praticar, seguir de todo o coração. Glória a Deus, irmão, é aqui. Então vocês mulheres, é hora de vocês se acordarem e voltar ao primeiro amor. É hora. E imitem, assim como nós imitamos os apóstolos, os profetas, imitamos Jesus primeiramente, nós imitamos os profetas. Nós pregamos aquilo que vai acontecer ao mundo nesse fim dos tempos. Nós pregamos os mares que vai vir a este mundo. Então o diabo já tem seus profetas, o diabo já tem seus pastores para querer interromper a profecia do Senhor, para querer interromper o que os verdadeiros profetizam, os mal contra as cidades. Mas glória a Deus, que Deus ele honra a sua palavra. Deus ele honra a sua palavra. Deus diz que nenhum tio será tirado do que ele prometeu fazer neste mundo. Deus diz que não vai voltar atrás do juízo que ele faria a este mundo. Graças a Deus, que Deus falou que ia desfazer essas profecias boas que eles estão programando aí. E Deus cumpriu. Glória a Deus que Deus cumpriu isso. A quantidade de pastor que tinha e de falsas profetisas, primeiramente como Camila Barro, pregando coisa boa, que haveria prosperidade na terra, que haveria chuva serôdia. Cadê a chuva serôdia? Cadê a prosperidade do Brasil? Pelo contrário, piorou, ficou mais pior ainda. Está piorando. Então você veja aqui, então eu digo às mulheres, pregue o que diz a Santa Escritura. Pregue o que vai acontecer ao mundo. Pregue o Apocalipse. Pregue a justiça e o juízo. Não que você vai ficar todo o tempo falando de, né? Você vai pegar aqui os alertas da Bíblia para as pessoas. Você vai ler a Bíblia e mandar que as pessoas vigiem, se afastem do pecado, não cometa erro. Mas ninguém hoje fala mais de pecado, ninguém fala mais do erro de ninguém. Então a Bíblia diz, irmãos, que os pastores não sabem discernir quem é limpo e quem é imundo. E nesse fim dos tempos, os pastores maçom do judaísmo, da maçonaria, o imundo e o limpo são irmãos. Estão tudo unidos, juntos e misturados, são irmãos. Vamos nos amar, vamos nos ser nós mesmos, nós somos o que somos. Que história é essa? Que conversa é essa de nós somos o que nós somos? Nós temos que ser nós mesmos. Que história é essa, irmão? Eu vou trazer para vocês o que Jesus fala, tá? Eu vou trazer para vocês o que Jesus fala a respeito disso. De pessoas sendo elas mesmas, seguindo os pensamentos dela, seguindo o próprio coração dela, os conselhos delas e os conselhos que ela ouve dos profetas, os conselhos da Babilônia. Então você veja aqui, irmão, a verdadeira profetisa, e já você vai me acompanhar daqui a pouco, o profeta que morreu porque pregou paz, porque estava interrompendo outro profeta do Senhor. Não perca daqui a pouco, tá? Então vamos aqui, irmão, continuar, olha só. Vamos aqui para o versículo 17. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Então você veja aqui, irmão, a ira do Senhor se acendeu contra a sua casa, contra o povo. Não só a casa, mas contra o povo também, os outros. Eles se afastaram de Deus, se afastaram para adorar ídolos. Bem assim foi hoje no nosso fim dos tempos. Pessoas que se afastaram da Bíblia para entrar no judaísmo.
para acreditar nesses judeus que estão prometendo prosperidade, ensinando riqueza, prosperidade. As pessoas se afastaram da Bíblia. Por isso que o mal veio a este mundo. Cristão que deixaram de seguir a Bíblia para ouvir mais os homens, os líderes, e desprezar o que o outro irmão fala a verdade. Por isso, esse mal que veio à terra. Como está escrito aqui. É incrível, tá? Vamos aqui, irmão, acompanhar. Versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca da palavra que ouviste. Aqui é a profetisa do Senhor falando. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição. Então você veja aqui, irmão, olha só. A profetisa diz que esse Josias, né, ele quando ele ouviu essa profetisa dizendo que viria um mal para a cidade, para o povo, ele se humilhou diante de Deus. Ele se humilhou, ele temeu a Deus. Então, nesse fim dos tempos, o povo de Deus pregando que viria para o Brasil, o mal que viria para o Brasil, e esses cristãos estavam contra o nosso povo. Esses cristãos que seguem as teologias, que seguem os líderes, estavam contra o meu povo. Estava contra. Estava dizendo que ele estava com inveja, que estava são orgulhosos, porque os pastores ensinaram a todos assim. Então estava tudo contra o meu povo verdadeiro que estava pregando o mal que viria para o mundo, para as pessoas. E essas pessoas não se humilhou diante de Deus. Pelo contrário, ficaram contra a casa do Senhor, com os ungidos, os verdadeiros ungidos, ficaram contra. E ainda ficaram dizendo, não mexa no ungido do Senhor. Todos os pastores, tudo dizendo, não mexa no ungido do Senhor. Que ungido do Senhor vocês são? Vocês perderam a batalha. Vocês perderam a batalha por enganar o mundo, por enganar as pessoas. Porque as profecias de vocês não se cumpriram, mas o do meu povo verdadeiros ungidos, se cumpriu. Então tinha muito pastor dizendo, não toque nos ungidos. E eu estava tocando nesses que diziam ser ungido. Eu estava indo de encontro a essas casas rebeldes. E tudo vocês passaram vergonha. Mas toda repreensão de Deus, irmãos, é para o bem, que é para vocês se acordarem e voltar para Deus, enxergar a verdade. É para o bem, mas as pessoas não veem a palavra. O que vê é a prosperidade, é a riqueza prometida pelos governantes, pelos pessoais da Babilônia, do Egito. O que viu era isso, era a promessa da prosperidade, de um mundo melhor, mas nunca viram a palavra de Deus. E por isso esse mal veio à terra. Vamos aqui me acompanhar só. Então ela diz aqui, né? Tração para a maldição. E rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, né? Esse profeta chorou perante Deus, né? E a profetisa estava lembrando a esse profeta, veja só. O profeta chorou, se humilhou diante de Deus lá. E Deus revelou a profetisa isto, né? Porque ele estava lá e a profetisa não viu. A profetisa não viu que ele chorou, mas ela está revelando aqui o que o Senhor viu. Então diz aqui, irmão, resgata as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz. A tua sepultura e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei
esta resposta. Glória a Deus, irmão, glória a Deus. Então veja aqui, irmão, veja aqui que Deus recolheu, tirou esse profeta, né? Esse profeta, ele morreu. Deus disse que ele ia morrer, que ele não ia ver o mal, o grande mal que viria na terra lá no passado. Então Deus, ele fez ele morrer e sepultar em paz, morrer em paz. E é aquilo, irmão, é aquilo que eu falei para vocês. É aquilo que eu falei para vocês. Feliz é o que já morreram do que os que vão viver ainda, porque virão coisas, terror na terra, tribulação. Entendeu, irmão? Aí por isso aqui, olha só aqui. Então Deus tirou esse profeta, ele morreu para que ele não veja a grande tribulação que houve lá no Velho Testamento. Incrível. E essa decisão de Deus recolher da terra para dormir e descansar em paz, é Deus quem decide. É Deus quem decide. É incrível, irmão, é incrível. Muito incrível. É muito incrível, irmão, a revelação das Escrituras, os mistérios que as ovelhas nunca sabem quem são as mulheres verdadeiras de Deus. Então, irmão, a história da profetisa verdadeira termina aqui. O assunto já acabou. Foi até o versículo 20. Acabou. Então você veja aqui, irmão, que as verdadeiras profetisas do Senhor, ela prega guerra. Ela prega guerra, tá? Ela prega guerra. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa aqui, viu, irmão? Então, irmãos, olha só que incrível, que incrível. Preste bem atenção quando eu falo para vocês buscarem as Escrituras, examinar dia e noite. Receba, não esqueça do mandamento de Jesus, examinai as Escrituras, dia e noite. Olha só, irmão, porque o mal vem à terra, porque o mal acontece para vocês, porque Deus, ele não ouve a sua oração, porque Deus não ouve a sua oração, e a sua oração se torna abominável perante Deus. Olha só, veja só por quê. Né? 2 Reis 22, versículo 13. Olha só, irmão. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor. Então você veja aqui, irmão. Então todas as vezes que Deus falava o que diz este livro. Então nós temos que falar o que diz este livro, esta Bíblia. É incrível, irmão. Então olha só, irmão. Deste livro que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. É incrível, irmão, é incrível. É incrível, irmão. Então você veja aqui, irmão, veja aqui. Os pais antigos não fizeram, não obedeceram, não receberam a palavra de Deus através deste livro. A Bíblia é o alvo. A verdade é a Bíblia. Então, muitas pessoas nesse fim dos tempos, as falsas profetisas, Camila Barro, os pastores da teologia, os falsos cristãos, a casa rebelde, não deram ouvido às profecias deste livro. Quando os meus irmãos, o meu povo verdadeiro, os ungidos, estavam dizendo que viria o mal para o Brasil. Ninguém deram ouvido. É incrível as revelações, irmão, das Escrituras, do livro da lei. Então, por isso, este mal veio à terra, coronavírus. E virão mais coisas ainda. Virão mais coisas ainda, porque o povo continua. O povo continua a permanecer dentro das igrejas de sinagoga de Satanás. As coisas piorou mais ainda,
os pastores estão blasfemando a palavra de Deus. Estão pregando outras doutrinas diferentes. Camila Barro é profissional em acrescentar na Bíblia. Ela conta da ceia, ela fala da ceia do Senhor e começa a acrescentar o que não houve na ceia. Irmão, não brinque. Não brinque com Deus. Veja que esse mal iria acontecer na terra porque o povo desprezava a palavra de Deus. O povo acrescentava na palavra de Deus, interrompia a palavra de Deus, não acreditava nas profecias que a verdadeira mulher fazia, a mulher profetisa do Senhor. Das profecias que os profetas faziam guerra, os profetas faziam guerra contra a casa rebelde do Senhor. E como é fazer guerra? É revelar a verdade, irmão, do que iria acontecer o mal na terra. Então, revelar a verdade é uma guerra para o diabo. Então, revelar a verdade, irmão, se torna uma guerra, porque o diabo odeia a verdade. Tá? Então você viu aqui, irmão, o mistério da grande verdade. Então eu peço aqui, irmão, olha só, vamos acompanhar aqui. Veja só. Olha aqui, irmão. Você, Deus aqui está falando com o sacerdote. Você irá contra os sacerdotes e contra seu povo. Jeremias 1, versículo 18 e 19 diante. Então você veja aqui. Deus manda eu e meu povo, os verdadeiros ungidos, ir de encontro a vocês, contra a casa rebelde, para revelar a verdade e repreender vocês, que vocês estão desprezando a profecia, vocês estão mentindo contra a verdade, para que vocês temam e se convertam, voltem ao primeiro amor. Tá? Então é só aqui, irmão. O povo contendeu com Deus. Êxodo 17, 2. Então muitos cristãos que frequentam os pastores da teologia, esses pastores que dizem que é obrigado a fazer teologia. Então todos esses cristãos que frequentam essas casas rebeldes, eles contenderam com Deus, contenderam com o Senhor. Enquanto meus irmãos, os verdadeiros ungidos, pregavam a guerra, dizendo que isto iria acontecer ao Brasil. Então esses cristãos contenderam com Deus, dizendo que não é verdade, isso não vai acontecer, nem o mal virá. Contenderam com Deus, por isso esse mal veio à terra. Vamos aqui, vamos acompanhar mais outro, olha só. Então olha só aqui, irmão, ó. Você irá contra seu povo. Então veja aqui, irmão. Deus dizendo para o seu profeta, você irá contra o seu povo. E quem era o povo do profeta? Era a casa de Deus que se tornou rebelde. Isso aqui é o mesmo. Isso aqui é o mesmo que eu já citei agora, né? Jeremias 1, 18, eu já citei. Vamos para outro, irmão, olha só. Eu contendi com ele. Eu contendi com ele. Ele assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story,
the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love.